Você não está sozinho. Descubra na Bíblia a importância que você tem para Deus. Ele entregou Jesus por causa da sua vida. Segundo Samuel 3. O conflito entre a família de Saul e a família de Davi continuou por muito tempo. Quanto mais perdurava, mais Davi se fortalecia e mais a família de Saul se enfraquecia. Enquanto permaneceu em Hebrom, Davi teve os seguintes filhos: o mais velho Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel; o segundo Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal do Carmelo; o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto Adonias, filho de Agite; o quinto Cefatias, filho de Afeitai; o sexto Itreão, filho de Eglá. Estes 6 filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner aproveitou o conflito entre a família de Saul e a família de Davi para se fortalecer. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Certo dia, Isbosete questionou Abner: "Por que você se deitou com a concubina de meu pai?" Abner perdeu a paciência com Isbosete e disse: "Você está me tratando como cachorro? É assim que sou tratado depois de permanecer leal à família de seu pai e a todos os seus parentes e amigos? Eu pessoalmente o salvei de ser capturado por Davi, e agora você se incomoda por eu ter me deitado com uma mulher? Sabe o que vou fazer? Vou colaborar com a transferência do reino da família de Saul para Davi, para que ele reine sobre toda a nação Israel e Judá, de Dan a Berseba, como o Eterno prometeu a ele, que Deus me castigue se eu não fizer isso." Isbosete, com medo de Abner, não disse nada. Abner tomou a iniciativa e mandou dizer a Davi: "Vamos fazer um acordo e ajudarei você a conquistar a lealdade de toda a nação de Israel." Davi respondeu: "Ótimo, façamos o acordo, mas com uma condição: nem apareça aqui se não trouxer Mical, filha de Saul, quando vier me encontrar." Ele mandou este recado a Isbosete, filho de Saul: "Devolva-me Mical, que me foi dada em casamento como recompensa pelos 100 prepúcios dos filisteus." Isbosete determinou que ela fosse tirada do marido Paltiel, filho de Laís, e Patiel a seguiu chorando por todo o caminho até Baurim. Ali Abner ordenou: "Volte para casa." E ele voltou. Abner reuniu os líderes de Israel e disse: "Faz tempo que vocês querem que Davi seja rei sobre vocês, pois chegou a hora. Além disso, o Eterno prometeu a Davi: por intermédio do meu servo Davi, livrarei o meu povo Israel da opressão dos filisteus e de todos os outros inimigos." Abner chamou os benjamitas de lado e conversou com eles. Depois foi para Hebrom conversar a sós com Davi e contou a ele o que Israel em geral e Benjamim em particular pretendiam fazer. Quando Abner e sua comitiva de 20 homens chegaram a Hebrom, Davi ofereceu um banquete a eles. Abner disse: "Estou pronto. Deixe-me voltar e reunir todo Israel para que se submeta ao meu senhor, o rei." Eles assinaram um acordo para que o Senhor governe sobre eles como achar melhor. Davi despediu Abner em paz. Logo depois, os soldados de Davi, liderados por Joabe, retornaram de uma batalha trazendo muitos despojos. Abner não estava mais em Hebrom com Davi, pois tinha acabado de partir. Quando Joabe e o grupo de soldados chegaram, souberam que Abner, filho de Ner, tinha estado com Davi e voltado para casa em paz. Joabe foi falar com o rei: "O que o senhor fez? Abner vem aqui e o senhor o deixa ir embora livre?" Saiba que Abner é muito esperto. Esta visita não teve intenção amistosa. Ele veio espionar, conhecer os seus movimentos, descobrir o que o senhor está fazendo. Joabe saiu dali e partiu para a ação, enviando mensageiros para alcançar Abner. Eles se encontraram com Abner na cisterna de Sirá e o trouxeram de volta. Davi não ficou sabendo de nada. Quando Abner chegou de volta a Hebrom, na entrada da cidade, Joabe o levou ao canto para uma conversa em particular. Ali mesmo ele o esfaqueou na barriga, matando Abner a sangue frio, como vingança pela morte de seu irmão Asael. Mais tarde, quando soube do fato, Davi declarou: "Eu e meu reino inocentes diante do Eterno pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Que Joabe e toda a sua família sofram para sempre por derramar esse sangue. Que sejam vítimas de doenças de pele, violência e fome." Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner porque ele tinha matado o irmão deles, Asael, na batalha de Gibeon.
Davi ordenou a Joabe e a todos os soldados comandados por ele: rasguem as suas roupas, usem roupas de luto, conduzam o cortejo fúnebre de Abner e chorem bem alto. O rei Davi seguiu atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom e o rei chorou muito ao lado do túmulo dele. O povo chorou também. Então o rei entoou esse tributo a Abner: como pode ser isso, Abner morto como um indigente? Você era um homem livre, livre para ir e fazer o que quisesse. Você caiu como uma vítima de briga de rua. O povo agora chorava incontrolavelmente. Depois do funeral, todos insistiam com Davi para que comesse alguma coisa antes de anoitecer. Mas Davi fez esse juramento: Deus, ajuda-me para que eu não prove uma única migalha de pão, coisa antes do anoitecer. Todos os que estavam no funeral ouviram suas palavras e ficaram admirados. Aliás, tudo o que o rei fazia, o povo respeitava. Naquele dia, todos os habitantes de Israel ficaram sabendo que o rei não estava envolvido na morte de Abner, filho de Ner. O rei disse a seus servos: percebem que hoje um príncipe e herói de guerra foi vítima de uma injustiça em Israel? Mas eu, embora sendo rei ungido, não pude fazer nada para impedir. Os filhos de Zeruia são mais poderosos que eu. Que o Eterno retribua ao criminoso o crime cometido. Segundo Samuel 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, perdeu a coragem e toda a nação ficou abatida. O filho de Saul tinha 2 homens no comando das tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eles eram filhos de Rimom, de Beerote e de Benjamim. Os moradores de Beerote tinham sido designados à tribo de Benjamim desde que fugiram para Gitaim. Até hoje moram ali como estrangeiros. Ora, Jonatas, filho de Saul, teve um filho aleijado. Quando esse filho tinha 5 anos de idade, chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama o pegou e fugiu, mas na pressa de escapar ela caiu e o menino ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Certo dia, Baaná e Reabe, os filhos de Rimom, foram à casa de Isbosete. Eles chegaram no maior calor do dia, no momento do descanso da tarde. Eles entraram na casa fingindo ter ido tratar de algum negócio. A mulher que guardava a porta do quarto estava dormindo, por isso Recabe e Baaná conseguiram passar por ela e entrar no quarto em que Isbosete dormia. Eles o mataram e cortaram a cabeça dele, saindo com ela como se fosse um troféu. Eles viajaram a noite toda pelo caminho de Arabá. Eles trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e diz ao rei: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, seu inimigo. Ele queria matar você, mas o Eterno vingou o meu senhor o rei. Hoje ele vingou o senhor de Saul e de sua descendência. Mas Davi respondeu aos irmãos Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote: assim como vive o Eterno que me livrou de todas as minhas aflições, quando o mensageiro me trouxe a notícia da morte de Saul, achando que eu ficaria contente, eu o prendi e matei na mesma hora em Ziclag. Foi essa a recompensa dele pela sua suposta boa notícia. Agora vêm vocês aqui, homens perversos, dizendo que mataram um homem inocente a sangue frio, um homem que estava dormindo na própria cama. Nem pensem que eu inocentarei vocês e que não os eliminarei. Dito isso, Davi deu ordens a seus soldados. Eles mataram os 2 homens, cortaram a cabeça e os pés deles e penduraram os corpos perto do açude de Hebrom, mas levaram a cabeça de Isbosete e a enterraram no túmulo de Abner em Hebrom. Segundo Samuel 5. Não passou muito tempo, todas as tribos de Israel procuraram Davi em Hebrom, dizendo: olhe para nós, somos seu sangue e sua carne. No passado, quando Saul era nosso rei, era o Senhor quem saía para as guerras em defesa da nação. Naquele tempo, o Eterno já tinha dito: você pastoreará o meu povo Israel e será príncipe sobre o meu povo. Todas as autoridades de Israel se encontraram com o rei Davi em Hebrom, e o rei fez um acordo com eles na presença do Eterno. Nesse dia, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Davi e seus soldados partiram imediatamente para Jerusalém, a fim de atacar os jebuseus que viviam naquela região.
Mas os jebuseus disseram: é melhor voltar para casa. Aqui até os cegos e aleijados impediram vocês de entrar. Vocês não conseguiriam entrar aqui. Eles tinham certeza de que Davi não conseguiria invadir a cidade. Mas Davi atacou e capturou a fortaleza de Sião, que ficou conhecida desde então como Cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: para conseguir derrotar esses jebuseus, é preciso entrar pelo canal de água e acabar com esses cegos e aleijados que Davi detesta. É por isso que as pessoas passaram a dizer: nenhum aleijado ou cego poderá entrar no palácio. Davi fez da fortaleza a sua sede e deu a ela o nome de Cidade de Davi. Ele promoveu o desenvolvimento da cidade da periferia para o centro. Davi continuou se fortalecendo, pois o Senhor dos exércitos de anjos estava com ele. Foi nessa época que Irão, o rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com muitas toras de cedro. Ele enviou também carpinteiros e pedreiros com a missão de construir um palácio para Davi. Davi entendeu isso como um sinal de que o Eterno estava confirmando seu reinado sobre Israel e consolidando o reino por amor de seu povo Israel. Depois de sair de Hebrom, Davi tomou mais concubinas e mulheres e nasceram outros filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Elíada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido proclamado rei sobre todo Israel, fizeram planos para capturá-lo. Davi soube disso e desceu para sua fortaleza, enquanto os filisteus se espalhavam pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Eterno: devo atacar os filisteus? Posso contar com a tua ajuda para derrotá-los? O Eterno respondeu: vá, conte comigo, eu o ajudarei a derrotá-los. Davi foi para Baal-Perazim e os derrotou ali. Depois de vencê-los, ele declarou: o Eterno irrompeu contra os inimigos como um jato de água. Por isso Davi deu ao lugar o nome de Baal-Perazim, o Senhor quem irrompe. Os filisteus que fugiram abandonaram seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Passado um tempo, outra vez os filisteus subiram e espalharam suas tropas pelo vale de Refaim, e Davi mais uma vez consultou o Eterno. Dessa vez o Eterno disse: não os ataque de frente. Em vez disso, dê a volta por trás deles e arme uma emboscada diante das amoreiras. Quando você ouvir uma movimentação no alto das árvores, prepare-se para atacar. É o sinal de que o Eterno saiu na frente para atacar o acampamento filisteu. Davi fez exatamente o que o Eterno recomendou e derrotou os filisteus desde Gibeon até Gézer. Novo Testamento. Lucas 14, do 25 ao 34. Certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: quem quiser me seguir, mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos e irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. Vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível, com seus 10.000 soldados, encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, não vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua? Simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. O sal é excelente, mas se ele perder o sabor, não serve para nada. Vocês estão entendendo?